Oi, sim, Luzlene Soares, boa noite. Neca, Luzlene Soares, Neca, Filomena, não, Filomena não, Roselina Neres é a terceira, Luzlene é a segunda, Neca é a primeira. Que Deus abençoe, bendito seja o nome do Senhor. Eu saúdo todos os irmãos espalhados no mundo. Que a paz do eterno Deus esteja com vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, alcance todos vocês. Glória a Jesus. Aqui estamos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos também em direto através de Facebook, YouTube, Facebook. Glória a Deus. Magnífico seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Olga Esmeralda, Pai do Senhor. Louvado seja o nome. Ana Lorena. O rapaz alemão apareceu. Não sei se anda onde. Rapaz alemão. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Edilson. Jane, Domingos, Manuel Macula, Laurinda Lopes Kibinga, Musa Zuber, Filomena Namuca, Zila, Glória a Jesus Cristo, Olga Esmeralda, Janete Araújo, João Mendes, Jackson Domingos, Carlos, o povo pergunta. Sim, continuação de o povo pergunta. Nós temos amanhã, para avisar a todos os irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, às 12 horas, uma conversa, então uma entrevista com Platine Line. É só você entrar no YouTube, Platine Line, você vai ver a entrevista em direto. Às 12 horas de Angola. Sim. Bendito seja o nome do Senhor. A terra toda está acordada. Daqui a pouco as televisões convencionais vão fazer-me também entrevista. Mas como Deus é um Deus de sabedoria, você vai começar lá fora. Grandes televisões, como a TVCM, Correio da Manhã de Portugal, já está insetando contactos para nós, glória a Jesus Cristo, fazermos entrevista. Depois vem as RTP, as Globos, Record nunca. O Edir Macedo nunca vai permitir que eu apareça aí para não despojar. Mas serão despojados, custe que custar. Sim. Nilton Silva, nosso pai Moisés, Paula Elamba, boa tarde, Afonso Marcelino, Alexandre, e muita gente, sabe, nos últimos dias a audiência aumentou, muita gente acordou nesse último mês de abril, nesses 13 ou 14 dias, 13 dias, né? Vamos considerar também o março. Muita gente acordou porque eu tenho recebido mensagens de pessoas novas que nunca tinham me conhecido, que me conheceram mais tarde. Eu tenho a certeza, fruto também das entrevistas que nós fizemos, principalmente do Master Vunge, e não somente. A igreja está a crescer lá fora, e as pessoas estão se comunicando. Então, Deus está a trabalhar na terra. Os céus e a terra estão a testemunhar isso, o trabalho de Deus. Aí no Facebook, Maria Fernanda Mozinho, Tisha, Azevedo Tisha, sim, Marta Salazar. Marta Salazar. Essa Tisha, será que é a sobrinha do Maranja? Do dito Maranjão? Calma aí, Tisha.
Felipe Vita. Sim, Felipe. Glória a Deus. Edna Lopes. Shalom, meu apóstolo Marcelino e toda a igreja. Aí no Facebook, sim. Cianuque. Oh, estou a ver o Cianuque Monteiro pela primeira vez. Eu sei que você já tem entrado, mas hoje é a primeira vez. Pastor Cianuque Monteiro, Pai do Senhor Apóstolo. Glória a Jesus. Amém. Glória ao Rei Jesus. Cianuque Monteiro. Boa noite, meu apóstolo. Sim. Cianuque Monteiro. O angolano que mora no Brasil. O pastor Cianuque Monteiro. Deus abençoe o pastor Cianuque e a sua casa. Sua esposa, os teus filhos, o teu filho brasileiro que nasceu no Brasil, Cianuque é vivo, empurrou a esposa grávida e já tem um brasileiro. Outro dia eu perguntei, mas esse Cianuque parece que tem comportamentos de langue, é muito vivo, é difícil encontrar isso nos angolanos. Esse rapaz... Lembra-te, Sanu, quando eu te perguntei, mas que é? Teus pais são zairenses, são congoleses? Eu falei, não pode, isso é muito vivo. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Cordeiro. Aleluia, quão bom estar aos pés do Cordeiro. Paz, meu Pai, Moçambique está em chama. Ih, Jackson Domingos Monteiro Carlos. Jackson Domingos Carlos. Moçambique está em chama, é verdade. A igreja de Moçambique está em franco crescimento. Crescimento explosivo que vocês não podem entender. Um crescimento fora de série. Nem mesmo o confinamento por causa do Covid evitou o crescimento da igreja, da salvação de todas as nações de Moçambique. E ela se multiplica. Louvado seja o nome do Senhor. Cassandra Dalla, Leo, Luke Marta, Nzani Chiesa, Cissola Fernandes, Belgique presente. Cianuque Monteiro, estou contigo. Amém, Cianuque. Rosa Pedro, Pai do Senhor Apóstolo Marcelino e a Mamã Sônia, Peter. Sim, Peter Lucas. Eu estava a dizer que em Moçambique, nem mesmo o Covid, ou então o confinamento do Covid, pude parar a igreja. Temos um programa de rádio na cidade de Beira, onde temos três dias por semana. Estão passando os testemunhos que estão acontecendo, das coisas que estão acontecendo no mundo. Eu creio que o povo de Moçambique assustou. Como é? Temos mais um novo Honório Cutano? Ou temos um Joel que? Não sei Joel, não sei quem, Joel. Não é mais a linhagem do Tibijosso, dos falsos profetas, dos adivinhadores. Aqui é a linhagem do céu, segundo a ordem de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Não é a ordem de Tibijosso, não, é a ordem de Jesus. E Jesus da ordem de Melquisedeque. Mahelsa Xavier, Ângela, Alberto José Macumbi, Alessandra Guidoni. Você que tem uma pergunta para fazer a respeito da palavra do Senhor, pode perguntar, o povo pergunta e nós vamos responder, porque ficamos muitos anos no deserto, sim, fechado em casa, somente a buscar a face do Senhor, e nos tornamos ainda, somos, claro, estudantes, alunos do Espírito Santo. E aquilo que o Senhor nos ensinou esses longos anos, mais de 23 anos, é isso que nós temos para passar aqui. E Paulo vem e diz assim: o que eu recebi do Senhor é isto que eu vos entreguei. Eu recebi e eu vou vos entregar. Qual é a diferença de ter o Espírito Santo e de ser batizado com o Espírito Santo? Firmino, vai vir já essa resposta aí. A Sonita está a apontar as vossas perguntas. E eu vou responder. Tisha, Azevedo Tisha, glória a Deus. Jaira Grando, Sônia Tati, a partir da Bélgica, Antuérpia, Nani Souza, Carla Lone, Paulo Rodolfo, pastor,
o líder da Igreja da Salvação de Todas as Nações no Brasil. Sim, o Bispo Paulo. Daqui a pouco vou te consagrar o Bispo Paulo Rodolfo, da Igreja do Brasil. E a Igreja do Brasil está em franco crescimento. Temos igrejas em quase todos os lugares. Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais. É incrível. Até vilas. Hoje mesmo mandaram-me uma foto de um grupo de irmãos numa cidade aí, esqueci o nome. Esses nomes brasileiros também são muito estranhos. Ou então complicados. E eu mandei, liguem para o Rodolfo. Liguem para o Rodolfo. Rodolfo vai esclarecer algumas questões inerentes à vossa congregação, então, à vossa reunião no Senhor. Eles mandaram foto e disseram: apóstolo, estamos aqui na cidade não sei do quê. Estamos nos reunindo aqui, ouvindo as mensagens que estão a vir aí de Angola. Estamos orando e jejuando e ouvindo as tuas mensagens. E ele disse: são ovelhas perdidas que voltaram para os pés de Jesus. Estão felizes. Estamos felizes, apóstolo. E eles disseram: vivemos no meio do mato. Quer dizer, são vilas aí, distantes, no meio do mato. Glória a Jesus. Outra pessoa me mandou uma mensagem do Brasil dizendo: eu vivo na selva. Vivo numa selva, mas eu acompanho taxativamente as tuas mensagens. Oh, e ele se alegrou e disse: glória a Deus, que coisa linda. São os favos de mel. É o resultado do mover do Espírito na terra. Porque nós temos que pregar a palavra que é Espírito. Ai de mim, se eu não pregar a palavra. Aleluia. Mas qual palavra? Carne, letra, não adianta. Sim. Como dizia Jim Swagger, igreja sem o Espírito Santo, e eu digo, palavra sem o Espírito Santo é carne, e a carne para nada aproveita. Palavra sem o Espírito Santo é letra, e a letra mata. Somente o Espírito é que vivifica. Tem que ter o Espírito tem que se mover sobre o vale tem que ser tocado, o vale dos ossos secos tem que ser tocado, para que, glória a Jesus, os ossos transformem em corpos, e os corpos se levantem para marchar na terra, e testemunhar aquele que vive para todo sempre, e testemunhar o Senhor dos Exércitos, e testemunhar o Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que na terra não vai se prostrar a esse evangelho? Quem? Eu desafio o mundo todo. Aleluia! Vai se cumprir a palavra de Jesus Cristo. Jurou o Senhor: pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim, e toda língua vai confessar que eu sou o Senhor. Sim, disse o Filho de Deus. Todo joelho e toda língua. Quem não vai lhe adorar? Quem? Até os mortos vão ter que se prostrar diante dele. A lua, o sol, as estrelas se encurvam. O planeta Terra e todos os outros astros têm que lhe adorar. Até as árvores têm que bater palmas e dizer: louvado seja aquele que vive para sempre. Até as galinhas têm que dobrar o joelho e dizer: aleluia, ele reina, ele vive. Todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. Isso é muito forte, né? Louvado seja o nome do Senhor. Antônio Muzocola. Sim, o mundo todo, aqui no YouTube já não se fala. Uma multidão de mensagens. Sim, não consigo ler todas, é impossível. Mas uma ou outra vai passando na minha visão. Aleluia, como aqui em Mingar da Afonso. Shalom, Adonai, amado apóstolo. Fale sobre quê? Sobre amor, na verdade, fale sobre amor. Na verdade, a essência da palavra, por favor. O amor que me libertou, o amor que a minha alma salvou. Dentro de mim, uma nova esperança. Dentro de mim, a vontade de viver. Dentro de mim, eu ouço sua voz. Filho, eu fiz isso por você. Oh, glória, aleluia. Eu não sei como te agradecer. Oh, glória, aleluia. Viu, Carlos Anderson?
Obrigado, Jesus. Rachel Santa Ana. Pai do Senhor Jesus Cristo, apóstolo Marcelino, Deus abençoe grandemente. O povo acordou, o povo acordou, o povo já não quer bolota dos porcos, o povo descobriu. E outra vez vereis a diferença entre os que servem e os que não servem, entre o justo e o ímpio. E o Senhor está fazendo a diferença, e o povo está a descobrir essa diferença, e assim o povo se congrega. A África do Sul está a clamar. E eu perguntei à irmã: quantos sois vocês? A mesma pergunta que eu fiz ao pai quando me apareceu no deserto. Lá no céu vocês são quantos? E o pai disse: eu e o filho somos um. Glória a Jesus Cristo. Ouviu? África do Sul, eu disse: quantos vocês são? E ele contou: já somos, não sei se falou em quantos números, é um número já aceitável. E temos nos congregado, Eu falei: meu Deus, onde vou encontrar? Me dá homens, oh Deus, me dá homens, claro, homens preparados, capacitados, para mandar para a África do Sul. Sim, e temos que fazer aquela oração que Jesus ensinou-nos. Roguem ao dono da seara para que ele manda ceferos para a sua seara. E já estamos a rogar: Deus, manda ceferos para a tua seara, porque a seara é grande e tem poucos ceferos, e ele já está enviando. Em todo o mundo estão se posicionando, em todo o mundo, igrejas, sim, estão a tirar as placas endemoniadas. Tem placas que tem demônio. Tem placas que tem demônio. Estão a remover as placas, estão a dizer: apóstolo, autoriza-nos, nós somos da igreja da salvação de todas as nações. Aleluia, isso é muito forte. Luke Marta, Gui Souza, sim, o Senhor está voltando. Não nos resta mais muito tempo na terra. Precisamos nos posicionar para nos enchermos do Espírito Santo, para marcharmos em direção à Canaã celestial. Precisamos, sim, glória a Jesus, de nutrir o nosso homem espiritual. Não se esqueçam que o homem não vive só do pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ouviu, Rosa Pedro? Edna Lopes? Sim. E agora o ser humano, infelizmente, ele pensa que a vida do homem consiste somente na terra, ou então na abundância que tem na terra. Não, preste bem atenção. Cuidado, o homem é um ser eterno. E como você vai viver essa eternidade? Tem que nutrir o teu homem espiritual. Porque Jesus disse: o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas palavra que sai da boca de Deus, não confundam. Palavra que sai da boca de Deus, não é palavra de Deus. Ouviu? Palavra de Deus que não saiu da boca de Deus agora é letra. Porque aquele que falou, ele fala ainda hoje. Sim, se nós permanecermos no que ele falou, então é letra. E a letra mata. Ele tem que falar. Ou então revelação, palavra revelada. Sim, aleluia. O mesmo rolo que comeu o profeta. Glória a Jesus Cristo, o rolo da palavra do Senhor, que fez doce a sua boca e amargo o seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor, para poder vomitar essa palavra, a palavra revelada, como Jonas, depois que foi vomitado do ventre do peixe, agora correu, inflamado do Espírito Santo, e caminhou 40 dias e 40 noites, pregando a mensagem na cidade de Nínive. E ele disse: 40 dias, Nínive será subvertida. Aleluia. E eu vejo, Jonas não foi pregar o arrependimento. Jonas era um irado. Jonas queria que Deus matasse todo o povo. Foi lhes avisar: vocês todos vão morrer. Mas o povo se arrependeu e ele ficou triste. E Deus lhe falou: você está a ficar triste por quê? Você não sabe que eu sou um Deus compassivo, tardio em ira, grande em misericórdia. Aleluia. Mas também um Deus que o culpado não tem por inocente. E a alma que pecar se vai morrer. Mas sim, a um coração quebrantado e contrito, Deus jamais vai resistir. Oh, aleluia! E o povo se arrependeu, e o povo jejuou, e o povo clamou, e o povo tirou os ídolos. Mas eu vejo o povo da terra que se chama terra.
Estão a clamar a Deus, mas não estão se arrepender. Estão a dizer, Senhor, tira o coronavírus na terra, com seus pecados, com lixo nos seus corpos e nos seus corações. Não, tem que haver arrependimento. Não se esqueça, o rei de Nínive ordenou para que cada um tirasse todo o lixo do pecado. Para que todo o povo se arrependesse e tirasse os deuses estranhos. E esse povo está cheio de deuses estranhos e eles se posicionam nas ruas, vão nos montes, nas igrejas, nos templos, como eu vi aqui na minha terra, ouviu? Houve reunião da paz e aproveitaram também fazer uma reza para Deus abençoar a terra por causa do corona. Que isso? Como assim? Os homens não se arrependeram. Nínive não somente clamou a Deus, mas primeiro, antes de clamar, eles se arrependeram. Se arrependeram e mostraram arrependimento com factos. Quais foram os factos? Removeram o pecado, tiraram os deuses estranhos. E quando eles clamaram, o Senhor ouviu o seu clamor e atendeu o seu clamor. E ele veio sarar a terra, como está escrito na sua palavra. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, clamar, buscar a minha face, se arrepender e se converter dos seus pecados, eu vou perdoar e vou sarar a terra. Ouviu? Eles só estão a clamar e não se arrependeram. E assim Deus não pode remover o coronavírus da terra. E o coronavírus está a reinar na terra. E o coronavírus está a avançar. Está a levar pastores. Está a levar muita gente, infelizmente. Mas nós vamos continuar. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Primeira pergunta. Que Deus abençoe todos vocês, que os vossos ouvidos espirituais se abram, que haja cobertura pelo sangue de Jesus. Sim, porque muita gente está me mandando mensagem que nesta hora os telefones começam a variar, a YouTube desaparece. É incrível. Mas hoje todos vocês vão acompanhar essa live, vão participar dessa reunião, na mesma comunhão do Espírito Santo. Primeira pergunta. Firmino Fransone, apóstolo, qual a diferença de ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo? Ok, há uma diferença muito grande. Glória a Jesus. Quando nós temos o Espírito Santo, nós nascemos de novo. O Espírito Santo é que nos faz nascer de novo. Por isso João fala no seu livro, no primeiro capítulo, e ele veio para o céu e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do varão, nem de sangue, assim, nasceram do Espírito ou de Deus. O mesmo Jesus, quando falava a Nicodemos, fala isso. O nascido de carne é carne, nascido do Espírito é Espírito. Ok, o homem se nascer de novo porque recebeu o Espírito Santo. Nós somos nascidos de Adão. E Adão e a sua semente tombou. Satanás venceu a semente de Adão. Mas veio a Jesus, glória a Deus, para nos fazer nascer de novo. E através do Espírito dele. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que vai ressuscitar você, o teu corpo abatido. Mas antes de você morrer, você precisa receber o Espírito de Jesus Cristo para se tornar filho de Deus. Ok, isso é outra coisa. Agora, o batismo do Espírito Santo, sim, é para você receber autoridade, capacidades para o serviço, revestimento do poder. O mesmo Jesus falou aos seus discípulos, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E ele depois mostra, então vocês vão me testemunhar, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. Ouviu? Revestimento do poder para testemunhar Cristo. Ouviu? Para anunciar as boas novas. E quando nós vamos anunciar as boas novas, se estamos revestidos com poder, os sinais seguirão. Aleluia! E esses sinais são os dons do Espírito Santo, como curas, libertação, glória a Deus e outros dons, maravilhas, aleluia. É isso aí. Uma coisa é ser salvo para ser filho de Deus e outra coisa é ter o batismo do Espírito Santo para ser servo de Deus. Sim, para servir a Deus, porque todos que não foram batizados com o Espírito Santo vão servir a Deus, mas porém sem eficácia, sem resultados. Por isso ele disse, não adianta, não vão, esperem o revestimento do poder. Sim, os salvos precisam receber as capacidades, que são os dons. E as capacidades vêm quando somos batizados ou fomos batizados com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo. Falei, não sei qual é a reunião, estou a fazer muitas reuniões também. Fiz uma reunião ontem com os pastores do mundo inteiro e eu lhes falei disso. João Batista disse, eu vos batizo com água, mas
Tem um no vosso meio que vocês não conhecem, esse vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Sim, Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Batizados com o Espírito Santo, recebem autoridade, as capacidades, os dons para irem testemunhar Cristo com sinais e maravilhas. Amém? Glória a Deus. Eu creio que me fiz entender. E te fiz também entender você e todos que me ouvem. Mais mulher. Alice Cruz. Apóstolo, como vencer os poderes da feitiçaria? Poderes da feitiçaria. Poderes da feitiçaria. Não tente vencer os poderes da feitiçaria sem Deus. Primeiro tem que nascer de novo. Tem que ser filho de Deus. Somente os filhos de Deus estão livres, glórias a Jesus Cristo, de toda a condenação. Como disse o apóstolo Paulo no seu livro de Roma, aos Romanos, número 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não é maldição que atua os nascidos de novo. Ok. Glória a Jesus. Mas agora, apesar de você ter nascido de novo, você precisa fazer um bom combate. Sim. Através de uma vida de oração e jejum, porque bruxaria que são demônios que sustentam o feitiço. O feiticeiro manda demônios para amaldiçoar alguém. O demônio vem e entra na vida da pessoa, assim como o chefe dele lhe mandou, como ele vai fazer. Se é tala, você apanha tala. Se é dor da cabeça, é dor da cabeça. Se é morte, é morte. Se é miséria, é miséria. Então, para nós vencermos os poderes das trevas, quero espíritos como homens que servem a Satanás, precisamos fazer um bom combate, viver uma vida de oração e de jejum, mas sim nascendo de novo, e assim nós vamos prevalecer contra eles, e vamos destruir pactos, vamos destruir demônios, vamos sujeitar demônios, vamos vencer bruxos, e assim, glória a Jesus Cristo, os que estavam presos saiam das cadeias, amém? Glória a Deus. Mas Michele Cristina. Apóstolo, Apóstolo, espírito, anjos e arcanjos podem tomar o corpo de uma pessoa normal na terra? não. Anjos não possuem homens. Demônios sim. Ouviu? Essa doutrina aí da angiologia, de espiritismo, isso aí. Ai, na boca dele está a falar o arcanjo Miguel. Eu sou o arcanjo Miguel, eu sou o Gabriel. Mentira. Os anjos não possuem os corpos humanos. Resistam isso. Agora, é possível que os anjos tomem corpos para se manifestarem aos homens, como a própria Bíblia diz que muitos ao receberem nas suas casas pessoas, ou então o hábito de hospedar estranhos, receberam anjos quando não sabiam, assim como Ló recebeu anjos e o povo nem se apercebeu, e o povo até queria lhes violar, porque se eles, os homens maus de Sodoma queriam violar aqueles anjos, porque tinham corpos humanos, porque você vai violar um espírito como? Você nem vai lhe ver. Então, presta bem atenção. Agora, possuírem homens, isso é falta do respeito. Os anjos são conservos nossos. Eles e nós somos servos do mesmo Deus. Sim, estou falando nós, os filhos de Deus, claro. Agora, apesar dos pecadores, sim, não serem filhos de Deus, mas são criatura de Deus. E Deus os fez para a sua morada. Todos humanos. Nossos corpos são templos do Espírito Santo. E quem disse que o anjo vai vir morar na casa do rei? Quem é que disse isso? Os anjos são submissos ao Pai Celestial. E eles não podem entrar no corpo, porque o nosso corpo é templo, é palácio de Deus. Eles não vão vir morar lá, para quê? Os demônios fazem isso porque eles são maus, são posseiros, são rebeldes. Por isso Jesus, quando foi expulsar os comerciantes na casa dele, o que ele falou? Vocês estão a fazer a casa do meu pai cove de ladrões e salteadores. Sim. Estava a se referir de quê? Não somente daquele templo, também de você. E muitos homens fizeram da casa de Deus morada de demônios. Mas como? E o demônio não só entra no corpo da pessoa através do que? Do pecado. Quando nós pecamos, eles têm acesso na nossa vida. O próprio Jesus disse, aquele que comete pecado se faz servo do pecado. E o servo não vai permanecer em casa, mas o filho sim. E se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. Viu? Você comete pecado, você se torna escravo. E essa escravidão em quê? É possessão maligna, opressão demoníaca. E eles entram e fazem, e eles não vêm para matar, roubar, destruir. Por isso, quando eles possuem o corpo dos homens, não anjos, mas os demônios, eles vêm para matar, roubar, destruir. Mas os anjos não. Os anjos são, glória a Deus, nossos conservos, enviados por Deus para vir nos ajudar. Nós, os herdeiros da salvação. Glória a Deus. Amém? Ouviste? Você não acredita nisso? Quando você ouvir, olha, o arcanjo Miguel que está falando na boca dele, diz a ele, demônio, arreta,
para trás de mim, tu que me vens com escândalo. São espíritos enganadores que estão a se fazer passar em Espírito Santo, em Jesus, em anjos. Não existe isso. Essas religiões aí diabólicas do espiritismo. Mas, Rosalina Costa. Apóstolo, é possível que mesmo sendo casada, o meu casamento não faça parte do plano do Senhor? quem é que disse? Ah, não, só não vai fazer parte do que é do Senhor se há adultério. Adultério, qual adultério? Você casou com um homem já que esteve casado. Ou o homem casou com uma mulher que diz, aí já não está nos planos do Senhor. Mas, se não há adultério, não há pecado, estou a falar adultério do casamento mal feito, que não é da vontade do Senhor. Mas, ainda que você não casou esperando no Senhor, ou então, ainda que não é o Senhor que te deu a mulher ou o homem, casou, Deus não vai destruir esse casamento, não vai nem exigir. Você está pensando que Deus vem e diz assim, ai, você, não sou eu que te dei esse homem, você não orou para mim, você não me esperou, então tem que separar. São os falsos profetas que fazem isso. Para Deus, já casou, Ele vai aceitar esse casamento, já está nos planos dele. Agora, é necessário que as duas partes vivam a obediência à palavra, porque no casamento tem deveres e tem direitos. Se a mulher e o marido cumprirem cada um os seus deveres, então os direitos, ou então os deveres sim, os direitos virão. Quais são os deveres? Homem, ame a sua mulher, e a mulher, sujeita-se ao teu marido, e acabou. Porque se há pecado, o que é que Paulo fala? Se o outro lado está em pecado, é descrente, a Bíblia diz que o que é crente vai santificar o descrente. Ou então o que é a descrente será santificado por descrente. Ambas partes. Ouviu? Se alguém se esforça para santificar o seu parceiro, a sua parceira descrente, é porque Deus admitiu para você lutar. Quer dizer que vocês se uniram, acabou, sua morte pode vos separar. Não vale a pena dizer, eu era ímpia, eu não sabia. Não, já casaram. Agora, se convertesse, trabalha para, ou busca Deus para santificar o teu parceiro. Assim também, o outro lado. Ou então os homens para com as mulheres. Então não vai nessa conversa aí, porque não, Deus está me revelar para você deixar o teu marido. Não, Deus aborrece o repúdio, Deus aborrece o divórcio, Deus não é Deus do divórcio. Sim, e ele próprio fala, você foi desleal para com a mulher da tua mocidade, ó Israel, ó Judá. Deus não pactua com essas práticas demoníacas que vos foram ensinadas pelos mestres falsos. Não é vontade do Senhor que você casa. Já casou? Sim, agora namoro sim. Estão a namorar, algum homem de Deus vai te dizer, não tentas, porque eu vejo, não tentas, porque é um jugo desigual. Isso é outra coisa, você ainda não partiu para o casamento. Aí você pode separar, porque aliás o namoro é para isso mesmo, né? É para se conhecer, se dá ou não. Se não dá, deixa. Mas casou, já era. Tem que permanecer assim. Mas... Natália Ferreira. Apóstolo, é normal que depois de recebermos o batismo no Espírito Santo, possamos perder o poder e dons? Mas calma, receber o Espírito Santo, eu já expliquei aqui, o facto de receber o Espírito Santo você ainda não tem dons. Outra coisa é receber o Espírito Santo para a salvação e outra coisa é receber o batismo do Espírito Santo para manifestar dons. Agora, é verdade, é possível que se perca os dons? Sim. Então você fica frio, o que você acha? Você tem que buscar a Deus. O revestimento do Espírito Santo é como combustível que vai manter você no serviço. Você tem que continuar a buscar, a se encher de Deus, continuar a se fortalecer no Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, nos demais irmãos, fortaleceis-vos no Senhor. Nós nos fortalecemos todos os dias. Sim, se o combustível acaba mesmo. Por isso você vê pessoas que ontem estiveram na operação, mas hoje ficaram tão frios. Por quê? Porque o azeite já terminou. Tem que permanecer, o azeite tem que continuar a chorar. E o azeite só vai continuar a chorar se você também continuar a buscar o azeite. Você deixa de buscar, o azeite também para. Ouviste? Mas... Humberto Raul. Apóstolo, perdoa a minha ignorância. O que é ser um sacerdote da ordem de Melquisedeque? Olha assim, não sei se a pergunta foi bem feita, mas vou te explicar. Quando o Senhor levantou o sacerdócio no deserto, com Moisés, escolheu Arão, o irmão de Moisés, da tribo de Levi, e toda a tribo de Levi, claro. Os levitas, seus irmãos,
Eles que ajudavam Arão. E Deus falou, Arão e os seus filhos vão me servir no santuário. Vão colocar incenso nas minhas narinas. Eles foram escolhidos como sacerdotes e os outros como auxiliares. Os levitas cantavam, guardas, não sei o que, ajudavam a carregar, e tudo isso que você já conhece. A participar lá do sacrifício, a queimar os animais, ajudar os sacerdotes. Ok, agora veja. Veio Jesus e não nasceu na tribo de Levi. Nem foi filho de Arão, nem da tribo de Levi, mas de Judá. Mas aparece como sumo sacerdote. Mudou-se a lei, mudou-se o sacerdócio. Mudou-se o concerto, mudou-se a ordem. Os sacerdotes de ontem foram segundo a ordem de Arão, segundo a lei. E veio Jesus, que nasceu na lei, mas mudando a lei, ou então o concerto, agora nasce. Ou então ele vem, não segundo a ordem de Arão, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Porque se ele fosse levita, filho da casa de Arão, aí seria segundo a ordem de Arão. Ele, embora, como diz na minha terra, ele, embora era judeu, e de nenhuma maneira, nunca Deus falou a essa tribo para que ele servisse na casa dele, senão só Levi. Então, Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque. E por que veio segundo a ordem de Melquisedeque? Não posso te explicar primeiro sem te falar quem foi Melquisedeque. Melquisedeque foi um confederado, então alguém que esteve na terra nos tempos de o pai Abraão. Preste atenção, quando Ló, glória a Jesus Cristo, foi preso, e o pai Abraão foi com seus 318 homens perseguir o inimigo que levou seu sobrinho, e resgatou todas as pessoas, e as riquezas, os animais, e ele veio, glória a Deus, mas quando ele vinha da matança dos reis, Melquisedeque, que habitava em Salém, e era rei de Salém, e também sacerdote do Deus eterno, viu? Rei e sacerdote, naquele tempo, veio ao encontro em Canaã, veio ao encontro do pai Abraão, lhe trouxe pão e vinho, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo do despojo todo. Agora veja a revelação que o escritor de Hebreus recebe. Que aquele que tinha promessa foi abençoado por Melquisedeque. Agora, mesmo o escritor diz assim, agora imagine quão grande era aquele homem, Melquisedeque, que abençoou o grande pai Abraão. Quer dizer, que era maior do que Abraão. Agora veja, quem é o maior que Abraão? E o próprio escritor diz assim, que ele não tinha nem genealogia, nem pai, nem mãe, nem princípio, nem fim de dias. É incrível. Um homem mistério que apareceu na terra. Quer dizer que não nasceu do ventre da mãe, para não falar do homem, porque se no ventre da mãe não nasceu, não vamos para falar que não veio das costas do homem. Não tinha genealogia, linhagem, porque não nasceu no ventre da mãe. E não tem princípio nem fim de dias. Quem é esse? Esse é o próprio Deus. Então, Jesus sendo Deus, não poderia vir na ordem do sacerdócio humano, que é corrupto. E o mesmo Paulo disse assim, que eles sacrificavam não somente para o povo, para eles próprios que eram pecadores. Mas esse, o nosso sumo sacerdote, só fez um sacrifício somente, um só. Não para ele, mas para nós. E esses aqui eram trocados. Infelizmente ainda hoje existem. São trocados, mas Jesus é o único. Sumo sacerdote acabou. Não houve mais eleições como se faz em Israel. Sim, eleição para o sumo sacerdote. E por isso ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. E o mesmo Paulo disse que, e assim o Senhor poderia levantar um outro sacerdote como Melquisedeque. Viu? Ele não veio na ordem de Arão. De Melquisedeque, o homem que não tem princípio nem fim de dia, não nasceu do ventre da mulher, que era rei e sacerdote de Salém. Salém hoje é Jerusalém, a cidade de paz. Veja agora quão grande era esse homem. É incrível, esse é um mistério. O próprio Paulo fala, esse é um enigma para se estudar. E ele disse, vocês se fizeram negligentes para entender essas coisas. É um enigma. Enigma que são coisas fechadas, são coisas escondidas, são mistérios que ainda não foram revelados. Melquisedeque,
semelhante ao Filho de Deus. E por isso o Filho de Deus veio segundo a ordem dele, com juramento. Assim como esses sacerdotes carnais também eram empossados com juramento, o Pai também fez um juramento. Jurou o Senhor e não vai se arrepender. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, Melquisedeque. Sim, por isso Jesus também é rei e sumo sacerdote. Sumo sacerdote significa chefe dos sacerdotes. Nós também somos reis e sacerdotes. E ele é rei dos reis e sumo sacerdote. Então, chefe dos sacerdotes. Assim como foi Melquisedeque. Era rei de Salém, daquela cidade, e também sacerdote, Deus eterno. E Jesus Cristo também aparece como rei e sacerdote. Amém? Mas, Zenaldia Dias. Apóstolo, pode explicar acerca do jejum seco? Vai além de não comermos e bebermos, do tipo não tomar banho nem lavar a boca? Por favor, explica. não. Essa prática de não tomar banho, nem de lavar a boca, não está associado ao jejum. Ok, vimos Daniel que fez isso. Daniel fez, não se ungiu, ficou 21 dias, 3 semanas. Mas Jesus veio e ele disse, quando você jejuar, tem que lavar a sua... Na ignorância, um dia, foi na igreja e ele me disse, epa, Jesus mandou ungir a cabeça quando tiveres a jejuar. Eu disse, não. Quando Jesus falava, quando você tiveres a jejuar, lava a tua cara, unge a tua cabeça, para não mostrar aos homens que jejua. Não significa que você, quando jejuar, tem que ungir a cabeça. Estava a mostrar para não ficar sujo, para não ficar todo lambuçado, como eu disse na minha terra, lambuçado, cheio de ababar, e sem palavra, todo mundo vai ver, está jejuando. Não, você fica bem limpo, põe perfume, esse unção aqui é perfume, sabonete, faz bem o cabelo, veste bem, mas está a jejuar em oculto. Agora, jejum seco significa que você não vai comer nada. A própria palavra seco não está na Bíblia, essa palavra de jejum seco. Jejum, está só jejum. Agora, seco por quê? Porque existem jejuns parciais. Mas esse seco não é parcial, é total, é completo. Quer dizer que você não vai comer nada. Comer algo que nutre o teu corpo, que alimenta. Muitos fizeram bebendo água, como eu próprio aqui. Mas a água não alimenta. A água só mais ou menos para trazer... nem energia traz. Não digo energia. Não sei se é estabilidade, porque a água não tem energia. Não sei se é força, se é estabilidade. Mas ultimamente até vai agoniar. Então, mesmo o jejum de água é seco. Porque não vai alimentar você. Agora, os outros, como esse que eu falei parcial, você toma alimentos não desejáveis, como Daniel. Manjares não desejáveis, manjar desejáveis eu não comi durante 3 semanas. E ele depois especifica o que ele comeu. Vegetais, nós chamamos aqui na nossa terra, verduras, legumes, sim. Não entrou carne nem vinho, que são os alimentos mais essenciais na mesa dos homens. Ontem com vinho nas mesas israelenses, carne e vinho. Hoje não é vinho, né? É carne com arroz, funs, com fumbo, as picanhas brasileiras. Então, jejum seco é assim. Não é porque agora, se você quiser fazê-lo e não toma banho, isso já não tem nada a ver com o modelo do jejum, é você. Mas geralmente isso aqui é quando você fica fechado. Fica fechado, como eu fiquei 40 dias sem tomar banho. Eu não saía fora. 40 dias sem tomar banho. Dos tais 17 dias a beber água e outros a tomar sumo. Não saí nem fora do quarto. Isso é outra coisa. Amém? Mas aí. Alberto José Moacumbe. Apóstolo, como pode-se entender a mulher do Apocalipse sendo representado por um homem? Desculpe se estou enganado. São mistérios e enigmas que vocês não podem entender, aleluia, com a linguagem carnal. E por isso não vale a pena nós ficarmos aqui a navegar sobre as águas proibidas. Como mais ou menos eu tinha entrar numa dimensão espiritual e ouvi uma voz que soou no ar. Não a voz do meu amigo, mas do inimigo. Para tentar colocar terror, medo e tremor. Olha o que ele falou. Terreno proibido. Então, existem terrenos proibidos? Sim. Ainda que eu vos falar, vocês não vão entender. Sim. A mulher do Apocalipse 12. Glória a Jesus. Os católicos disseram que é a Maria. Os evangélicos dizem o Evangelho. Outros dizem a igreja. Outros dizem que é Israel. Nenhum nem outro.
Todos erraram. Sim. Glória a Jesus. Essa mulher ainda não se manifestou. Não, aliás, não foi no passado, não. Não foi Israel que nasceu, onde nasceu Jesus. Não foi Maria, nem tampouco o Evangelho. Ouviu? Apocalipse fala do futuro. O mesmo anjo que falava a respeito do Apocalipse a João lhe disse o quê? As coisas que são e que serão. Não falou que eram. Olha, vocês não entenderam isso, né? Que são e que serão. O anjo não falou que eram. E quando o anjo deu o Apocalipse, Maria já tinha passado. Ouviste? O Evangelho já estava na terra. A nação israelita, onde Jesus já tinha se manifestado em Israel. Que são e que serão. Quer dizer, coisas do tempo presente, daquele tempo. Quais são as coisas do presente? As cartas. As cartas são coisas daquele tempo, porque aquelas 7 igrejas existiram. Lá na Turquia, aquele território aí. Até a própria ciência confirma isso. Ou não sei, a ciência, a sociedade, como é que vocês chamam isso? Confirma que essas igrejas existiram, as 7 igrejas. Pergamo, Filadélfia, não sei quem, Tiatira. Essas igrejas existiram. E aquele recado que foi dado àquelas igrejas, aqueles pastores existiram. Então aqueles anjos, aqueles presbíteros, ministros, bispos, não sei como poderia se chamar, se eram apóstolos, existiram naquelas igrejas. O recado veio para os líderes, mas também para a igreja. E Deus mostrou como era naquela altura as igrejas, ou então a cada igreja. Igreja mais corrupta, igreja mais ou menos, igreja pura. E houve repreensão e exortação, porque Deus repreende aqueles a quem Ele ama e açoita aos que Ele chama de filho. E acabou. E depois das cartas vieram já as coisas, glória a Deus. Também dos que são, vimos a adoração que é feita lá no céu. Sim. E o resto tudo são coisas do fim. Deus abençoe vocês. Mas Caroline Neves. Apóstolo, Deus castiga nesse tempo presente? O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. Vocês não sabiam disso? Ele não muda. A única coisa, glória a Deus, que refreia Deus para não se comportar como se comportava, e Ele destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu a geração de Noé, é por causa do sangue. O sangue, há um intercessor onde não tinha, há um advogado, o sumo sacerdote, Jesus Cristo é assim, o advogado das nossas confissões, é Ele que pede ao Pai para dar oportunidade aos homens, mas ainda assim, essas pessoas estão a morrer o quê? Quando o pecado, você pensa que não foram julgados, isso é julgamento. Você está a perguntar? Julgamento? As pessoas que morreram sem Deus foram julgadas na terra, porquanto Deus deu oportunidade e eles não receberam, e muitos morrem em tenra idade. Não obedeceram, não aceitaram o chamado da salvação, e o machado corta. Quando João Batista falou que o machado está posto à raiz das árvores, você pensa que é? É julgamento. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada para ser lançada no fogo. Isso é o quê? Julgamento. O mesmo Jesus disse dos crentes que são cortados na verdadeira videira. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vós sois os ramos. Todo ramo que não der fruto vai ser cortado. Esse cortar o quê? É para ser jogado no fogo ou no sol, que é no inferno, para ser queimado. Ouviste? Isto é julgamento. Tem muitos pastores que têm sido julgados. O mesmo apóstolo Paulo disse que se fores repreendido pelo Senhor, porque se vocês forem repreendidos por o Senhor, é porque sois julgados. E se sois julgados, é para o vosso bem, para não seres condenados com o mundo. Quer dizer que Deus julga, aleluia, aqueles a quem Ele ama, como já falei aqui, essa açoite aqui é julgamento. Só que aqueles a quem Ele ama, o julgamento é para o bem deles. Deixa eu vos contar uma história que aconteceu. Ele está me ver aqui, uma brasileira que foi açoitada pelo Senhor. Você está a perguntar, o juízo de Deus ainda existe? Presta atenção. Eu preguei uma mensagem, glória a Deus, e ela disse assim, mentira. Eu não acredito no que ele falou. E é crente, esses que crentes aí, graças a Deus já se arrependeu. Olha aí, que era crente aí, agora já está aprendendo com Jesus Cristo, com a verdade. E a verdade está a libertar ela. Veja só, disse, mentira. Ainda assim fez desafio. Se é verdade, então julga, meu Deus. Porque está mentindo o povo. Pegou o carro, acabou de falar, pegou o carro, um acidente. E antes disso já tinha visto também o julgamento. Quer dizer que ele era uma pessoa que sempre duvidava e tal, não sei o quê. E Deus já me tinha falado isso, que ele ia mostrar o seu poder na terra para que o meu ministério fosse vindicado.
Agora veja, a primeira vez tinha duvidado, um raio caiu em cima do carro dele. Bum! Só que ele sempre é o ser humano, né? O diabo também ajuda as pessoas a manterem que não tem nada a ver com o que você falou, não tem nada a ver. Isso aqui é por acaso. Segunda vez, não que ele falou isso, eu conheço o diabo, ele atua assim. Possivelmente falou. Aí, segunda vez, é um acidente gravíssimo. Ele está agora na igreja do Mato Grosso, o nosso irmão. Ouviu? Em Alto Garças. Um acidente gravíssimo. Isso é o quê? Isso é julgamento de Deus. Para o bem dela. Mas há uns são julgados mesmo para a condenação. Ouviu? Tem homens de Deus, quando tentarem se desviar, Deus lhes julga. Esse julgamento pode ser uma tribulação, pode ser também lhe matar. Ainda não entrou na corrupção. Tentativa de corrupção. Então, para Deus não perder ele, lhe cefa. Geralmente as pessoas morrem muito cedo por uma fatalidade, um acidente, algo assim, um tiro na cabeça, um assassinato. E as pessoas vão chorar. O que aconteceu? Foi julgado. Uns é tribulação. E na tribulação ele vai reconhecer o seu pecado. Mesmo Paulo disse, o pecado de muitos só se revela depois de um juízo. Viu? E a outros depois de muito tempo. Deus ainda julga. Isso que está acontecendo na terra é o quê? São os juízos de Deus. Deus está a julgar o mundo por causa dos seus pecados. Sempre fez isso. Nações são julgadas, homens são julgados, governos são julgados, são destruídos por Deus, países entram em colapso por um julgamento, por causa dos seus pecados. Mas Deus, no tempo da graça, quando Ele julga as pessoas, é sempre por amor, para ver se as pessoas voltem para Ele. Aleluia. Mas aí... Dani Lima. Apóstolo, a salvação do ladrão na cruz pode se repetir nos dias atuais? Uma pessoa que se arrepende com a morte iminente pode ser salva? Epa, eu quero vos dizer, tudo que você está a ouvir aí é falso. Essas pessoas, no meio de 1000 vais encontrar talvez uma pessoa. 1000 até não, de 1 milhão. Tudo que você está a ouvir, olha, fui no hospital, o homem estava no estado de coma, e eu lhe falei, e ele aceitou o quê? Está a brincar? Olha o que ele disse. Por quanto você me jogou fora, me lançaste nas tuas costas, quando você clamar, eu também vou te lançar nas minhas costas. Eu vou te colocar atrás. Viu? Deus está todas as noites e dias a clamar, sim, para convencer os pecadores para virem para Ele. E os pecadores continuam, minha vida é minha, deixa minha vida, oh Deus, eu não te quero. E depois, na hora da dor, está a dizer, eu te aceito. Aí é mentira. Não há salvação nisso. Raramente isso acontece. Eu digo isso acontece mais isso quando alguém intercede por aquela pessoa. E esse alguém é um justo, é filho de Deus, que orou toda a vida por essa pessoa. Então Deus vai levar ela ao extremo para que aceite que seja a resposta das orações da mãe, do pai, do ente querido. Viu? E isso que aconteceu. Jesus intercedeu pelo ladrão. Ele sozinho não se salvaria lá na cruz. Ele sozinho, se Jesus não falasse uma palavra, mas me dizer, Senhor, eu me arrependo de ter sido gatuno, ladrão, me aceita. Achas que ele poderá se salvar? Não. Nem coragem teria de fazer isso. Nem coragem. Por isso o outro continua duro. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o pai ouviu a palavra do filho. Ouvistes? Porque estava muita mentira aqui, as pessoas estão a morrer, ir para o inferno, porque não, na dor, foi batizado, foi lá o padre, foi lá o pastor, lhe batizou no estado de coma, aí porque não sei o que. Mas todas as coisas são possíveis para Deus, é possível. Mas, cuidado. Mas... Victor Lima. Apóstolo, por que Jesus permitiu que os demônios entrassem na manada de porco? Para onde foram aqueles demônios depois que entraram nos porcos e morreram? Olha só, quando Jesus veio, não destruiu nada, se vocês não deram conta. Todos os inimigos que Jesus venceu, os deixou vivos. Demônios, anjos caídos, que são principais potestades, inferno, morte e o príncipe da morte, Satã. Todos eles existem.
Oh, sabedoria das sabedorias, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, oh Deus. Sabe por quê? Porque a missão dele, ele veio para vir armar um exército. Por isso ele diz, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e não vos fará dano algum. Ele venceu a morte, mas a morte está de pé. Ele venceu Satanás, mas Satanás está de pé. O mesmo Jesus diz assim, agora, aleluia, é julgado o príncipe desse mundo, é julgado e condenado. Mas agora fala no futuro, agora será expulso o príncipe desse mundo. Um é o julgamento e a sua condenação, e outro é a expulsão. Por isso, foi julgado e condenado, ou então vencido, mas porém, ainda não foi expulso. Para tentar os seres humanos, para tentar a igreja, para provar, assim eles foram deixados. Glórias, e Pedro disse isso quando aqueles diziam que Deus Jesus demorava muito e aí aparece não sei o que. Ele disse que geração vocês são. Vocês estavam a esperar qual dia? Um dia de fogo? Está pensando que é dia de festa? Sim. Ninguém vai entrar no céu sem ser provado. Ninguém. Todos têm que ser provados. Tem que ser tentado. E a tentação traz purificação. Ou então Deus purifica os homens através das provas. Aleluia. Jesus os deixou. Por isso, quando lhe imploraram, ele autorizou, vá, entra nos porcos. Onde foram? Os porcos morreram e eles ficaram no espaço. Quando o espírito imundo tem saído, anda nos ares. E depois dirá, voltarei para minha casa. Se encontrar ela adornada, então vai convidar outros 7, pior do que ele. E assim vão vir entrar naquela casa. Outra vez. Quer dizer que o espírito imundo, agora a igreja, é que tem a missão de mandar os demônios, os poderes das trevas, os principados, as potestades para o abismo. Mesmo Jesus sujeitou os principados às potestades, mas não os expulsou. Sabe, fez o que? Só os envergonhou, os expôs publicamente. E tendo sujeitado os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. Essa exposição que os envergonhou. Aqueles que achavam que eram reis, assentados nos tronos lá nas regiões celestiais, diziam que eram invencíveis, foram destornados, mas continuam lá. Ouviu? Continuam. Agora a igreja tem a missão de eles varrer. Por isso, quando Miguel vai descer, vai fazer combate com eles. Porque a igreja é negligente, a igreja que recebeu autoridade, a igreja deveria lhes varrer. Mas é uma igreja preguiçosa, que ama os seus ventres e as teologias, e as escolas dominicais e congressos. Está a pensar que os principados, eles saem com palavras persuasiva de sabedoria de homens? Os principados só saem com muita oração e jejum, uma vida de sacrifício para expulsar os principados da ira e as potestades do inferno, então, das trevas. Não é fácil. É uma vida de oração. E assim, a terra, como já vos ensinei, vai se alegrar. Porque enquanto eles estiverem lá sentados nos seus tronos, aqui a terra está a gemer. Não há paz. Aqui, a igreja aqui é uma igreja escrava. Por isso tanta corrupção, pastores homossexuais, assassinatos, pedofilia, maltrato, roubos, corrupção. Viu? Como que os crimes que você ouviu dentro da Igreja Universal. Como pode uma igreja que diz ser igreja cometer crimes semelhantes àqueles? Parece que é um partido político. Parece que é uma organização cívica, social, não sei o quê. A igreja. Com todo tipo de crimes. Abortos, assassinatos, tráfico de influência, corrupção, roubo, prostituição, bispos homossexuais, pastores homossexuais, mulheres lésbicas, tudo se faz aquilo, verdadeira sinagoga de Satanás. Por causa do quê? Não fizeram um bom combate. Por isso o povo, quando terminou sua missão, disse, combate um bom combate. Tem que combater um bom combate para você vencer, senão estás perdido. Vão te prender, eles são terríveis, são valentes. A igreja ignorou os seus ardis. Aí é? E veja agora a igreja como está a sucumbir. Olha para a igreja. Começam bem e terminam mal. Parece que a igreja de Gálatas. Oh, vós os Gálatas, começaste no espírito e terminaste na carne. Mas Tiof Mateus. Apóstolo, em Israel estão apresentando um possível Messias. Será este aquele que viria? É mentira. Esquecem isso aí. Essa chantagem ou então especulação sempre existiu. Os seres humanos nunca se cansam de especular. Antes mesmo de você nascer já existia essa especulação. Antes de você nascer.
Cada líder que aparece a usar muita autoridade na terra é esse o anticristo. Veio o Papa mais aclamado da história da Igreja Católica, que é o João Paulo, é o anticristo. Veio Bento XVI, o chamado Papa Vermelho, que só metia vermelho. Toda roupa de vermelho. Olha, por isso ele anda de vermelho. É o anticristo. Veio o Francisco. Ei, ele pertence à ordem não sei de quem. Tem uma ordem lá da Igreja Católica. Dos jesuítas. É o anticristo. Os presidentes norte-americanos todos. É o anticristo. O Trump levantou o muro. É o anticristo. Obama, negro e não sei o que aclama. É o anticristo. Como então vocês? Esquecem isso. Você está pensando que o diabo é burro? E ele vai vos apresentar a figura do conflito. Ou então, figura sem consenso. Falar do anticristo é falar do diabo, Satanás. Ouviu? Pode ser até a pessoa não é crente. É mesmo ateu, mas quando fala de anticristo, sabe, quem não sabe que o anticristo vai vir fazer sofrer as pessoas. E ele já vai lhe apresentar, você vai lhe ver andar na rua, esse é o anticristo, esse é o anticristo. O dia que for levantado é que vocês vão lhe conhecer. Resistam isso. Ele ficará escondido, ele já está na terra, já está a ser preparado, eu concordo com isso. Mas é uma figura vil e desprezível. Como disse Daniel descreve que não será uma pessoa de muito poder, famoso a nível mundial, uma pessoa desprezível, vil, sem dignidade nenhuma. Porque o diabo também é um ser imitador. Então ele, como vai vir como Cristo, vai tentar se manifestar como foi o nosso Jesus, né? Nosso Jesus, olhando para ele, não tinha nem formosura para que você pudesse lhe desejar. Os homens se escondiam dele. Sim, não tinha nada. Nem cabeça, onde reclinar a cabeça. E esse também vai vir assim. Mas vai tomar o poder sutilmente, com engano. Ouviu? Não existe nada, não é essa aí não. Esquece isso. E não são eles, não são os israelitas que vão levantar o anticristo. Quem que vos disse que os israelitas que vão levantar o anticristo? Os americanos é que levantarão o anticristo. Agora o Israel somente vai fazer acordo com ele. Vai fazer aliança. Isso é outra coisa. Quem que disse que Israel é que levanta o anticristo? Mas... Simão Gabriel. Apóstolo, por que o Papa é designado sumo pontífice? Claro, é isso que eu acabei de falar agora aqui. Satanás é imitador, então o Papa está no lugar de Jesus. Sumo pontífice significa sumo sacerdote. Chefe dos sacerdotes. Ouviu? Quem é que te disse que ele é sumo? Hoje não tem mais sumo sacerdote, só tem um. E nunca teve dois sumos sacerdotes em Israel ao mesmo tempo. Só vinha outro quando o outro saísse. Ouviu? Não tinha dois. Agora, se existe um sumo sacerdote que é Jesus, e ele está se fazendo sumo sacerdote, agora já entendeste. O anticristo, ele é a grande meretriz. Ou então a igreja, o Papa, é o representante que representa a grande meretriz, a grande Babilônia, a prostituta, e assentado em cima do colo de uma besta que representa os reis da terra, viu? Essa simbiose, essa aliança, essa comunhão, esse casamento. Babilônia, ou então Grande Babilônia e os reis da terra. Como diz no livro do Apocalipse, foram enganados por ele, com todo tipo de lixo e veneno. Sim, pequenos e grandes caíram no mesmo erro. Então, ele tomou o lugar de Cristo. Está a dizer que ele é Jesus Cristo, o sumo pontífice. Mentira. Filho do diabo. Mas... Yolanda Irene. Apóstolo, quando devemos batizar nossos filhos? Pode explicar o capítulo 3, do verso 17 de Jeremias? Eu já falei, não me pergunta mais aqui, que você está me dando trabalho. Eu tenho que correr já para responder as perguntas, ou você me manda mais capítulo, não sei o que, isso é mais trabalho. Falou em batizar crianças? Quando devemos batizar nossos filhos? Quem te disse que você deve batizar? Você não batiza filho? Irmã. Ninguém batiza filho dele. Quem batiza o filho é o homem de Deus. São servos de Deus Altíssimo. São os que batizam. Agora, é verdade que em situação difícil, como da perseguição, ou como vejo a igreja da cortina, da cortina do Estado da União Soviética, se batizavam entre eles, isso é outra coisa. Agora, presta bem atenção. Filho de que idade? Esse batismo que está se fazendo nas igrejas evangélicas, tradicionais, e aprenderam com a mãe deles, que é a católica, porque eles são as filhas, isso é antigo, bíblico. Como batizar uma criança?
Se o batismo é para os que creram, já vos expliquei outro dia aqui, o batismo não é para qualquer um, é para o que crê. Lembra-se do Filipe? E o eunuco etíope pediu para que fosse batizado. Ele não aceitou, Filipe lhe rejeitou, lhe deu uma condição. Na verdade, não lhe rejeitou, lhe deu uma condição. Se você aceitar a condição que eu estou te dando, vou te batizar. O que ele falou? Se você crer de todo o coração, então eu vou te batizar. E o que o eunuco falou? Eu creio, e de todo o coração, que este é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ouviste? E assim ele batizou. Primeiro creu. Ou então primeiro ele anunciou a palavra. Como crerão se não ouvirem a palavra de Deus? E como ouvirão se não forem pregados? E como pregarão se não forem enviados? Tem que crer no evangelho. De coração, não de mente. Filipe não disse tem que crer com a boca, com o coração. A boca para fazer confissão. Coração é onde se crê para a salvação. Agora veja, ele creu e foi batizado. E as crianças creem que? As crianças creem. Vai dizer, não, meus filhos creem. Não, as crianças não creem. As crianças são obrigadas a crer. As crianças estão a imitar os seus pais. Se os pais forem homossexuais, os filhos vão imitar o homossexualismo dos pais. Esses homossexuais estão a comprar filhos aí, ou a adotar filhos. Se os pais são gatunos, é isso que os filhos vão ser. Aliás, se os filhos são... os pais são adultos, a mãe sempre é adulta, trai o marido, e a filha está velha, também vai fazer o mesmo. Agora... Prestem atenção. Eles estão a ouvir, por exemplo, vocês e vossos filhos. Como está a minha mãe? Uns até já dizem, ai, choram, ponha aquele homem. Por quê? Porque o que ele está a ver sempre, ele está a te ver, a mamãe gosta disso, ele também quer gostar daquilo. Se fosse Steve Jobs, ele faria o mesmo com Steve Jobs. Apesar que essas mensagens até traz alegria às crianças. E as crianças até cantam, Hosana nas alturas, como no dia do templo. Ouviu? São os adultos que conhecem o bem e o mal, que creem em Jesus. Quando já conhecem o bem e o mal e crer, esse que vai ser batizado. Mas não é um bebê, uma criança inocente para ser batizado. Eu estou a ver até crianças pastores. Criança de 10 anos é pastor. O pastor fulano está a pregar, todos os mais velhos a ouvir. Isso é falência espiritual. Isso é pobreza espiritual. Falta de homens de Deus para ouvir bebês. As crianças são como aquele animal que eu tenho vos falado aqui. Aquele que repete os sons humanos. Papagaio. Se você falar camarada, ele vai se esforçar. Camarada. Ele fala camarada, se ele vai... Ou então, fala o que você falou agora, se ele vai repetir. Mas se você falar, camarada, se você falar, fala o que você falou agora. Sabe, ele vai falar o quê? Fala o que você falou agora. Eles são ecos. Eles estão a repetir o que estão a ver nos mais velhos. Isso não é fé. Amém? Mais pergunta. Dani Lima. Apóstolo, o senhor um dia disse que o inferno é como um corpo cheio de compartimentos. Fale mais sobre isso. Com certeza. O inferno tem compartimentos. O inferno não é um buraco somente assim. Tem divisões. Por isso você vai encontrar no centro do inferno, no coração do inferno. Vai encontrar no coração do inferno, no centro do inferno. Então o inferno é como um corpo humano que tem divisões. E o castigo no inferno é diferente em relação às outras pessoas. Pois, quanto mais pecado você cometeu na terra, maior será o juízo de Deus sobre você que vai cair sobre si. O mesmo Jesus explica isso. E não pense que é sem Bíblia. Tem palavra. Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou conforme, aleluia, a vontade do seu Senhor, com maiores açoites será açoitado. O mesmo Jesus disse, se em Sodoma e Gomorra ouvissem o que vocês estão a ouvir, há muitos se converteriam, mas vocês ouviram e viram e não se converteram. Então no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, para Tiro e Sidom, do que para você, o Cafarnaum. Ouviu? Então os pecadores, como homossexuais, pecados que abominam, todos os pecados aborrecem Deus. Pecados hediondos, se for na linguagem dos homens, abomináveis. Tentando mudar a natureza de Deus. A bruxaria, feiticeiros, homens que comem carne de pessoas, assassinos, pastores desviados que não foram para o céu. Esses aqui são terríveis. Por isso você vê que há um outro lugar que a Bíblia fala. Nas trevas exteriores, onde são lançados servos infiéis.
nas trevas exteriores. Quer dizer que tem trevas interior e tem trevas exterior. Mas aí. Martinha Silvestre. Apóstolo, no ano passado, um demônio que voa mordeu-me na testa, praticamente no cérebro, e outro colocou cordas no meu corpo. Desde então, minha vida espiritual morreu. O que pode ter acontecido? Claro, você foi preso. Isso é uma obra de bruxaria. Você é um feiticeiro que invocou demônios e ele determinou, vão, prendem ele. Existem prisões, cadeias, cordas espirituais. Você não vai ver elas. Você anda assim, sacudido, abre as mãos, mas no espírito você está assim, preso. Vieram te amarrar. Por isso você vê que desde aquele dia a tua vida nunca mais foi a mesma. Uns são amarrados na área sentimental, outros são amarrados na área financeira, outros são amarrados na formação para não quer. Por isso, quer dizer, te mordeu o cérebro. Significa que te tirou a inteligência. Possivelmente você, se quiser, manda mais outra mensagem e todo mundo vai confirmar aqui que você tem problema de assimilação, problema de quê? De decorar, problema... Tudo isso roubou o entendimento, a inteligência. E você se tornou como se fosse uma pessoa... Só sangue de Jesus. Mas agora é preciso buscar libertação, é preciso buscar o Senhor, é preciso buscar o Senhor, jejuar e orar, e assim a palavra de Deus está presente, que diz assim, aleluia, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, Ele me enviou para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião, viu? Cativos, prisioneiros de Sião, sim, para tirar os que estão em trevas para a luz, do poder de Satanás, para Deus, a libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas geralmente ele só tem acesso à vida das pessoas para lhes prender por causa do pecado, porque eles jamais fariam isso a um Filho de Deus. Nenhuma condenação há, nenhuma! Ouvi isso, o povo da terra. Mas... Alberto José Macumbi. Meu profeta, explica a parábola do homem que foi vender tudo que tinha só para comprar um campo onde encontrou pérola. Cada um de nós devia fazer isso. Eu já fiz isso, você também deve fazer isso. Sabe o que significa isso? Olha aí, o campo é o reino de Deus. E a pedra preciosa é Jesus. Ouvistes? Esse homem que foi procurar, granjar talentos, ou então pérolas, e achou um campo, achou o reino. Mas há uma condição para você entrar no campo, no reino. Qual a condição? Ele voltou para trás, vendeu tudo o que ele tinha para ir comprar aquele campo, que significa a renúncia. Aquele que quiser vir após mim, ouviu? Para ir no seguir dentro do campo e atrás do quê? Da pérola. Negue-se a si mesmo. Esse não é ir vender as coisas, como estava fazendo a Yurde. A Yurde prega isso e outros pregadores do dinheiro, que é para ir vender. Olha, o homem vendeu tudo. Não. Esse vender tudo é renunciar o mundo, a tua vontade, e você ir comprar aquele campo com a tua vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quem não aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, filho, por amor a mim, não é digno de mim. Ouvis? Quem amar mais os pais do que não sei o que, não é incrível. Quer dizer que é abstinência, é a renúncia. Sim, para você possuir o reino. É isso que Jesus falou. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Somente aqueles que se esforçam se apoderam, viu? Para você renunciar o pecado que é gostoso, que é doce, tem que se esforçar. Porque os demônios estão lá a criar barreira, a dizer, você não vai entrar. Você tem que renunciar a tua vida para eles impurar. Com a vida de pecado, você se tenta, eles vão te prender. Ouviu essas cadeias? Pá. Você faz a nossa vontade, você quer vir aqui e entrar. Ouviu? Mas quem está, aleluia, em santidade, quem vive, glória a Deus, quem nasceu de novo, quem ama o Senhor, eles têm que deixar o caminho. Senão vão ser atropelados. E não vão deixar assim, sem guerra. Você é armado porque você renunciou tudo, você aceitou Jesus, você vive o Evangelho, você é armado, então pegas na arma para ir matar esse demônio, destruir eles e você ir lá. E agora veja só, mesmo tendo o campo, preste atenção, tendo o campo, já comprado o campo, mas ainda assim você ainda não tem a pedra.
Quer dizer que nós temos que buscar a Deus todos os dias. Buscar-me eis, me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Já estás lá no campo, mas precisa cavar, cavar. E essa pérola pode ser sabedoria, pode ser conhecimento, glória a Jesus Cristo, ou a plenitude de Deus. Tudo está lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Quem chega significa vai ao encontro. Anda para chegar até. Unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus. Sim, varão perfeito e a estatura completa de Cristo. Cheguemos. E as pessoas pensam que só chegam para os crerem em Jesus Cristo. Tem que marchar, tem que caminhar, tem que cavar. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Viu? A pedra não está lá em cima. Nenhuma pedra preciosa você vai encontrar na terra. É debaixo da terra. É muito trabalho. Quanto mais a pedra é valiosa, mais profundo ela se encontra. Não vai se encontrar na areia os diamantes de Angola. Mas... Dani Lima, apóstolo, os magos que foram ver Jesus quando nasceu, eles regozijaram com alegria pelo nascimento de Jesus. Mas o Senhor disse que ele é similar aos bruxos de hoje. Mas eles não blasfemaram contra Deus? O que é que achas que são? Quem são os magos? Os magos são feiticeiros. Você não sabia que Deus ele faz o que ele quiser? Eu já não vos falei aqui. Você está pensando que Deus tem competidor? Tem adversário? Não, Deus não tem adversário. Pela paixão das almas de você, é por isso Deus dá muito tempo a Satanás e outras coisas, e essa confusão que ele vai fazendo, é por causa de você, porque ele quer levar a alma no céu. Você está pensando que o diabo vai aparecer diante de Deus e dizer, Deus, eu vou te afrontar? Não pode, nem pode. O próprio Deus teve que se encarnar para o diabo brincar com ele, ou então lhe maltratar, mas isso também é por causa do quê? De você. Quando Jesus saiu, ou então voltou na sua antiga glória, nem pode nem sequer Satanás se aproximar de Jesus, se você não sabia. Ele, povo, sabe. Oh, que sabedoria do alto. Presta bem atenção. Deus, ele faz o que ele quiser. Foi Deus que inspirou ele, sem ele saber, para ir em Jerusalém. Deus trabalha somente para anunciar as boas novas, para salvar as pessoas. Por isso Jesus falou, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Veja, o propósito de eles irem anunciar o nascimento de Jesus é para advertir as pessoas que o Messias que eles esperavam já nasceu. E veja só, e na classe que eles anunciaram, não eram pequenos, porque eles eram poderosos da terra, e foram ter com outros poderosos da terra, foram ter com Herodes, e Herodes chamou os escribas. E quando se fala dos escribas e todas as outras classes, sacerdotes, levitas, se aperceberam dessa notícia. Porque eles foram lá, calma aí, esses homens que eu recebi, os visitantes, a me falar que vieram visitar o rei de Judá. Segundo a vossa lei, aonde ele nasceria, ouviu? Quer dizer que Herodes sabia dessa história, mesmo não sendo judeu. Segundo a vossa lei, e ele disse, ó rei, o profeta Miqueias disse que é em Betlém, e tu, Betlém, Frata, posto que és a menor entre as capitais de Judá. Não, mas de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel. Ele disse, está aqui, ó rei. O profeta Miqueias falou, e ele falou, vão, e achem, e depois vem me falar, adora, eu também vou fazer isso. Veja agora, que Herodes não foi tocado por Deus para adorar. Herodes deixou o diabo, o pai dele, usar para matar, mas aqueles outros sim. Veja só, o mesmo anjo lhes falou, não voltem para ele, vão já por outro caminho, e saíram a correr. Você vai dizer que esses não são feiticeiros? Você está pensando que os feiticeiros não sabem as certas coisas? Há coisas que os bruxos sabem, a igreja não sabe. Escuta muito bem. Há coisas que os magos sabem, os crentes não sabem. Esses sinais que você está vendo que estão acontecendo no céu, os magos sabem o que vai acontecer, só que eles estão proibidos a falar. E os crentes dorminhocos não sabem nada. Deixa eu vou te contar uma história. Em 2014 ou 15, já não me lembro, apareceu um sinal no céu de Angola. E o sol, às 13 horas ou 12, uma coisa assim, e o arco-íris, já contei essa história.
em volta. Eu até não tinha visto porque estava no monte a orar, mas alguém me mandou mensagem. Quando eu abri o telefone, já não tinha um sinal. Liguei para ele e disse, oh, não viste? Aquela hora que eu te mandei mensagem, olhei, era 12 e tal. O que aconteceu? Olha assim, 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 assim. E eu dobrei o joelho, já estava de oração. E eu falei, Senhor, a igreja está a dormir. Os magos sabem, porque ele prometeu isso, mostrarei sinais no céu e na terra. Que sinal é esse? Os magos sabem. Por isso você vê que os feiticeiros que vieram anunciar e aqueles que diziam ser religiosos nem se aperceberam, até duvidaram, né? Estava a dormir. Quando um povo está a dormir mesmo assim. Deus até usou bruxo para vir lhes despertar. Acordem! E eu orei, não, eu reivindiquei, não, eu não sou igual a eles, eu quero ver, eu quero saber. Quando fui dormir, Deus me apareceu e ele me falou assim, o sinal que apareceu no céu do teu país significa um grande avivamento. Se a nunca está a me ouvir, já lhe falei isso, há muitos anos atrás. Um grande avivamento, mas que será precedido de grandes catástrofes. Em 2014, olha as catástrofes, olha a crise, olha a matança, olha a crise, olha o coronavírus, ainda vai vir. Mas como o sinal apareceu no sol, está mostrado na dimensão mundial. E as crises é da dimensão mundial. Está a vir aí a guerra mundial, as catástrofes de todo lado. É incrível. Deus não falha, é aquele sinal. Então, e se aparecesse um feiticeiro a falar, vai haver um grande avivamento, mas antes, grande catástrofe. Então, íamos dizer, não, aquele não é bruxo. Como é que ele vai acertar? Vocês vos enganaram por causa disso. Você não sabe que os bruxos se movem no mundo do espírito? E o mundo do espírito entende os sinais espirituais, não entende as coisas de Deus, mas algumas coisas eles conseguem entender. Algumas. Digo, não entende as profundezas de Deus. Só o Espírito Santo que entende as profundezas de Deus. Mas algumas coisas Satanás entende e ele revela ao seu servo. O diabo conhece a Bíblia do que você, se você não sabia. O diabo conhece até os tempos que tudo vai acontecer. Ele já sabe. Não é que ele conhece no dia X, mas quando ele vê que aconteceu um sinal, oh, é aquilo que o Isaías falou. Então significa que já estamos a viver isso e aquilo. Ouvis? Aqueles não eram homens de Deus, nem tampouco homens naturais, homens espirituais do mal. Hoje ainda existem os magos do Egito que desafiaram Moisés com as suas varas. O que tu achas? Eram de Deus? Não estavam no mesmo grupo? Eram os feiticeiros de Faraó. E Moisés os derrotou. E a Bíblia diz que depois da 8ª praga, eles já não conseguiam nem parar diante de Moisés. E eles tremiam, fugiam de Moisés. Glória a Deus. Mas Kátia Ferreira Costa. Apóstolo, por que há momentos vividos da minha vida que sinto que já havia vivido ao mesmo tempo? Será que tem algum mistério nisso? não entendi. Você vive um momento, parece que já viveste aquele momento? Ela tem percebimento que tem momentos na vida dela que ela já viveu um dia. Não. Esquece isso aí. Se você não tirar isso da tua mente, daqui a pouco, depois os demônios vão querer te incitar a dizer que você já é um produto da reencarnação. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tu nunca foste nessas igrejas do diabo que acreditam na reencarnação? Reencarnação, você é a rainha. Quem é aquela mulher aí do rei lá de Inglaterra? Você é quem? Princesa Diana. A Diana. Você é o rei não sei quem. Se é um homem mau, vai dizer, olha, você é o Hitler que voltou a nascer. Você é Savimbi. Você é Agostinho Neto. Se for inteligente, vão dizer, o doutor fulano. Tem essas religiões espíritas. Pregam, se você um dia já fosse lá, você precisa ser liberto. Se já estivesse diante de um cartomante que leu e te disse que você é reencarnação não sei de quem, é reencarnação do teu bisavô, de um rei que passou, então esse espírito é que está a tentar fazer a tua cabeça. E se não passaste, então rejeita isso. Você ainda não viveu aqueles momentos. Cada momento é outro momento. Ouviu? A Bíblia diz que basta cada dia com seu mal. E o dia da manhã cuidará de si mesmo. Não é que você já viveu o dia que você está vivendo hoje. Não viveu nada. Você é a primeira vez que está vivendo esse dia. Agora, pode haver semelhanças de tribulações, de lutas, de oportunidades e outras coisas. Isso é outra coisa. Com mais ou menos que você dizer, uma vez também já me aconteceu isso. Não significa que você já viveu aquilo. Aquilo é outra coisa, meu.
Amém. Glória a Deus. Samuel Lemos. Apóstolo, Satanás foi expulso do céu somente quando Cristo saiu da terra e ascendeu para os céus? Não. Que isso? Quando Adão foi feito, Satanás já tinha sido expulso. Jesus agora, antes, foi Adão. Satanás foi expulso antes da criação dos céus e da terra. Estou a falar os céus, os nossos céus e a nossa terra. Estou a falar os céus de Deus. Antes mesmo que Adão existisse, e sabe que Adão foi feito no sexto dia, depois de toda a criação aqui na terra. É a última criação que Deus fez. Por isso Satanás veio tentar Adão, porque ele já era um tentador, era um bandido, isso que ele fez com Adão não é a primeira vez, já fez lá no céu, já conseguiu induzir muitos anjos, e com ele foram expulsos. Ouviu? Veio para tentar Adão, para fazer o mesmo que fez com os anjos lá no céu. Ou então ficou com inveja, com ódio de Adão, com mágoa. Como é que vão lhe entregar essa riqueza toda? Esse animal aí. Então vou lhe levar. Ele sabia que Deus não pactua com o pecado. E Deus lhes deu um mandamento. E estava lá o mandamento, não toquem. E ele sabia, se eles tocarem, é pecado. E ao pecar, Deus vai os abandonar, porque é a lei de Deus. E eu vou se tornar senhor deles. E assim aconteceu. Agora, se está a se referir daquela guerra do Apocalipse 12, aquele não é expulsão dos céus da cidade santa, ou então dos montes de Sião, porque a cidade santa também foi inaugurada agora com a entrada triunfal de Jesus. Não, essa expulsão vai acontecer depois dos 3 anos e meio do governo do anticristo. Viu? E Miguel batalhava com seus anjos. No futuro, vai acontecer assim. Dragão também com seus anjos. E não se achou o seu lugar. E foi expulso. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás. E desceu até a terra. Viu? E uma voz gritou: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até eles. Ouviste? Isso vai acontecer depois dos 1260 dias do primeiro tempo do governo do anticristo. E depois você vai encontrar que o anticristo terá mais outro tempo. E foi lhe dado mais oportunidade para mais um tempo de 42 meses, outros 1260 dias. E naquele intervalo, na metade da semana de Daniel, como disse Daniel, que são os 3 anos e meio, será quando Satanás será expulso, juntamente com os principais das potestades e todo o seu exército, e vão vir pousar aqui na terra. Por isso a terra vai tremer, e aí vai começar a grande tribulação. A terra vai tremer. Eles terão legalidade agora de viverem na terra. Hoje não tem legalidade. Quem está lhes dando legalidade é a igreja. Por isso a igreja deveria lhes fechar as portas, a igreja deveria lhes expulsar. Aí já ninguém vai expulsar ninguém. Pela primeira vez, Satanás e os seus anjos terão legalidade de se moverem na terra. Não que eles não venham na terra, como Satanás, para vir tentar. Mas ainda assim, na ilegalidade, por causa do pecado do homem. Mas aí já vão lhes entregar o reino, por isso será o momento mais escuro que já existiu. Não estou a falar escuridão física, espiritual. Negrura, negrura. Jesus disse, aqueles dias se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nunca houve e nunca haverá dias semelhantes como aquele, quando Satanás cair na terra. Ai dos que habitam na terra, clamou o anjo. Ai, na terra e no mar. Mas, Sílvia, amém, Pai do Senhor, apóstolo Marcelino e mamãe Soninha, fala aí. Na Tércia Manuel, apóstolo, será que para Deus existe um mês grande, atípico, dos muçulmanos que dizem existir? Sou mesmo já o tal grupo que você está chamando. Cuidado, cristão, mas eu tenho que vos compreender, porque na vossa também, quer dizer, no falta de conhecimento, um pouco conhecimento. Porque até então, olha para mim, Deus tinha me consagrado como mestre dos iniciados. Agora, há dias, outra revelação. Já não sou mais mestre dos iniciados. Já dos discípulos. Dos professores. Mestre dos mestres. Dos pastores. Agora não significa que não devo instruir os iniciados. Mas agora eu tenho que vos compreender, porque senão vocês não vão me entender. Jesus teve que se diminuir para que se fosse entendido. Por isso falava na linguagem terra. E ele outro dia disse, se eu vos falar das coisas da terra, vocês não crerem, estão escandalizados. E se eu vos falar essas coisas que eu vi aí? Ok, isso é outra coisa. Então, preste atenção.
Como não tirem essa comparação? Toda organização satânica, tudo que eles fazem é pecado, meus irmãos. Não há nada que é puro para os impuros, saibam disso. Assim mais ou menos na igreja católica, não pode dizer não, a igreja católica tem algumas coisas erradas, mas também tem. Não tem, até aquilo que você está a ver que é certo é errado. Porque para o homem imundo, impuro, tudo que ele faz é imundo. Ouvis? Então eles são adoradores de Satanás, são idólatras, são feiticeiros. Aquilo é bruxaria autêntica. Como é que você vai tirar? Existe um mês como o dos muçulmanos. Não existe. Mês como? Só existem 12 meses e acabou. E todos os 12 meses são iguais a si mesmo. Não tem nada dessa coisa porque é 28 dias, 29. Isso tudo só são os homens. Todos os meses têm 30 dias. Se você não sabia, diante de Deus. E por isso você vê que o ano de Deus aliás, o ano de Deus, sim, ou então os 3 anos e meio de Deus é 1260 dias. Se você fazer conta, você vai ver que cada mês é 30 dias. Não tem 29, nem 31, não. Não é 365 dias. 360 dias o ano. Agora, cada um vai inventando, porque o dia santo, eles dizem que é sexta-feira. Esse ano até nunca ouvi. Por isso não posso te responder como é que eles sabem fazer. Conheço pouco a respeito do islamismo. Mas... Audílio Forasteiro. Apóstolo, é verdade que aqueles que morreram sem ter conhecido a palavra do Senhor podem vir a ser salvos no dia do juízo? Mentira. Se tiverem praticado misericórdia? Não. Tiago, capítulo 2. Como o ímpio vai praticar misericórdia? O ímpio vai praticar misericórdia. Eu já não te falei que tudo que é para o ímpio é imundo. Até a misericórdia que ele praticou é falsa. Por interesse. Veja só o amor dos ímpios. É por interesse. Mas vem Paulo e diz que o verdadeiro amor não suporta com isso. Não vem com interesse. Nada. Ouviu? Todas as boas obras dos ímpios são más. Porque as suas mãos estão imundas. Tudo que eles fizerem, Deus não acerta. A Bíblia diz que a justiça do homem é como o trapo da imundícia. Qual homem? O homem pecador. O homem que não foi perdoado pela graça que se manifestou na terra, que é Jesus Cristo. Quem não foi perdoado pode fazer. Paulo diz assim: ainda que eu entregasse a minha riqueza toda para o sustento dos pobres, se eu não tivesse piedade, para nada me aproveitaria. Posso até entregar o meu corpo para ser queimado em nome de Jesus, no fogo. Se não tiver piedade, nada me aproveita. Ouvistes? Vão se salvar como? Ninguém se salvará e não entrou no céu. Todos que já estão no inferno já não têm chance. Essa é a doutrina do catolicismo, se você não sabia. Do purgatório, da purificação das almas. As almas são purificadas aqui. O inferno não há purificação. Quem purifica as almas é Jesus através do seu sangue. E a Bíblia diz que aos homens foi determinado viver e morrer uma vez só. Depois disso vem juízo. Morreu em pecado, vai ser julgado como homem. Para viver como espírito, como Deus. Ouviu? No dia do juízo eles não estarão lá com seus corpos, não. Os que estão no inferno. Que, aliás, estarão lá com seus corpos transformados, espirituais. Mas vão ser julgados como homens. Ou então, as suas obras é que serão julgadas. Quando eram homens, não as ofensas que estavam a fazer no inferno. Aquilo já não é pecado mais para eles. Já são pecadores, pronto, não estão a pecar. Seja a natureza deles. Ouviu? Assim como os demônios. Então, dizer que os que praticaram misericórdia estão no inferno vão se salvar é mesmo que eu dizer que Deus um dia vai perdoar os demônios, porque os homens que estão no inferno já são como anjos, assim estão no céu. Uma vez só, morreu, acabou. O que você fez é que vai te seguir. E se fizesse boas obras e não fosse lavado, as tuas obras são falsas, porque o mesmo que praticava o bem, praticava o mal. Mata as pessoas, olha o que fazem os políticos, matam as pessoas, maltratam as pessoas e fazem boas obras às pessoas. Os falsos profetas violam mulheres, destroem família e vão dar caridade aos pobres. Matam crianças por causa dos pactos que eles fizeram com Satanás, mas vão ajudar as aldeias que estão em chama e fome. Se cair uma grande chuva e o povo tiver a gemer, o falso profeta vai apresentar na televisão muita comida, chapas, roupas velhas. Olha, a igreja Y, a igreja... O mesmo que está aí dá caridade ao povo,
massacra as crianças na igreja, dos membros. Derrama sangue, come carne de pessoa. É esse que você está dizendo que praticou a misericórdia. Cuidado. Mas, Carlos Anderson, querido apóstolo, gostaria no início de seus vídeos dissesse que iria. Não, apóstolo, no início dos seus vídeos disseste que irias ao deserto com os seus discípulos. Quando isso vai acontecer? Quem serão os seus discípulos? meus discípulos têm que pregar o evangelho. Agora, eles vão lá para ir aprender, receber ordenanças e o resto, mas eles têm que ir no mundo, têm que se mover no mundo para ir pregar o evangelho. Agora, quando posso já te garantir que os próximos desertos eu já não vou sozinho. Eu já apareci, eu já sou uma bênção. Eu já não, se eu ficar no monte outra vez agora, eu já não vou ficar sozinho. Posso já vos garantir. As pessoas estarão, já não é minha mulher que vai carretar a água. Minha mulher sofreu no monte, carretando água todos os dias. Só mais tarde já, quando começou a cair algumas gorjetas que subiam os motoqueiros pequenos. Antigamente, ela que levava as águas. Várias vezes eu mesmo levei. Ela com um bidão e eu com outro bidão à noite, a subir assim no monte. Deixamos o carro lá embaixo. O que é que você esperava? Mas agora não. Agora, se eu for por deserto, eu vou escolher alguns e vão ter que sacrificar as suas vidas. 6 vão ficar comigo, ou então vão fazer renda, como é, troca, uns vão, outros vêm. Graças a Deus, isso é coisa do futuro, esquece isso aí. Deus abençoe. Eu tenho que terminar agora, porque daqui a pouco vai começar. Glória a Deus, não sei o que vai começar. Parece que não tem nada a ver com isso, nem precisa nem falar. A igreja de Benguela tem uma atividade aí, mas que eu já tinha determinado que pararia depois de 2 horas. Começamos 19 e pouco, está quase. E esses poucos minutos é para orar, para conversar um pouco com vocês. Deus abençoe todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Dona Esther Mota Ramos, bênção. Apóstolo grita. Louvado seja o nome do Senhor. Karina Helena. Ouvi isso, povo da terra. Sim, vocês têm que cavar profundo para acharem Deus. Deus está nas profundidades. Até que todos têm que buscar o Senhor. Esse cristianismo de preguiçosos e dizer Deus já fez tudo, Jesus já morreu por nós, já acabou. Por isso você vê que eles nunca conseguem se converter. Continuam, é uma vida de pecados, frios, mornos, mais mornos do que a geleira. Pastor Ponzo Kizembe, aleluia, Alemanha presente hoje, vai Cuiabué, glória ao Espírito Santo. Esse meu povo vai Cuiabué, Pai do Senhor Jesus Apóstolo. A Martinha Silvestre, Rael Santana, Edilson Gabriel, Virgínia Gama, Luzilene Soares, muitas bênçãos, Ivete Campelo, glória a Jesus Cristo, estou aqui no Piauí, Brasil. Eu pensei que a Ivete da Conceição Gama, Pai do Senhor, Bernadette Nazário, Rachel, Edilson Gabriel, mas quem? Sara, essa já não é Sara Ginga, não, Sara Cabral, glória a Deus. E aí no Facebook, como é que estamos aí? A irmã Tisha, Luke, Luz Viegas, louvado seja o nome. Então, que Deus vos abençoe. Amanhã às 12 horas estarei na Platina Line, não sei se é no Platina, estarei fazendo entrevista com Platina Line, 12 horas de Angola, 12 horas, estão advertidos, acompanhem, são temas muito quentes, os temas que mexem com a nação, que a nação se prepara, estou falando nação, a igreja, né? De maneira nenhuma eles me farão perguntas relacionadas ao regime, porque eu vejo, eles fazem parte do regime. A igreja de Angola se prepara. Amanhã, Platina Line vai aquecer. E nós estamos dispostos para responder as perguntas deles. Ouviu, Maria Domingos? Glória ao Rei Jesus.
Bendito seja o nome do Senhor. Felipe Vita, os falsos profetas estão em apuros. Os falsos profetas de Angola e de Moçambique e do Brasil estão a estremecer, porque esses 3 países é onde o impacto é muito grande. Eles vão ter que entregar o domínio àquele que é de direito. Vão ter que entregar o domínio. Glória a Deus. Ouviu, irmã Sandra Macoco? Louvado seja o nome do Senhor. Venho aqui agradecer a Deus por vocês, por toda a ajuda que vocês fizeram. E o programa já foi pago. Glória a Jesus. Foi uma bênção. Mas você que ainda colocaste no teu coração de nos mandar também uma contribuição, pode fazê-lo. Porque nós queremos expandir o Evangelho na terra. Queremos abrir também um programa aí em Maputo, de rádio, para a igreja de Maputo. Já tem lá um programa em Berra, um irmão, Deus tocou ele e está fazendo com os seus recursos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os de Maputo não podem fazer isso, porque é preciso recursos. Então você que colocou no seu coração que darias uma contribuição para o programa da rádio e ainda não fizeste, pode fazê-lo. Pode fazê-lo, porque o Evangelho tem que ser pregado até nos confins da terra. Os homens de toda a terra têm que ouvir essa mensagem. A mensagem da salvação, o Evangelho da cruz, o Evangelho do arrependimento das obras mortas. Então pode mandar aqui a sua contribuição e ela vai chegar para nós. Glória a Deus. Uns já fizeram, é uma bênção. Ontem mesmo, ou anteontem, quando fui fazer o programa, já fiz os movimentos, então os pagamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Você que está doente, põe a mão no coração agora. Preste bem atenção, para que fique sabido que o Senhor me enviou para vir libertar os cativos, para curar os enfermos, e que Ele me ungiu, me entregou as folhas da árvore da vida, para ministrar cura a esse mundo caído, a esse mundo em falência, cheio de doenças, a morte, coronavírus, para que fique sabido que eu tenho autoridade sobre coronavírus na terra, que essa autoridade é recebida do Rei da Glória. Você que está a passar mal agora com coronavírus, eu vou assoprar e o vento vai chegar até a casa onde você se encontra. Pode ser que estás na Oceania, pode ser que estás nos Estados Unidos da América, em Canadá, no Alasca, no lugar mais distante da terra. Não sei se é onde é. Esse vento vai chegar até aí. É tudo pela fé, porque o rei mandou o vento. Cala a boca, vento. E o vento se aquietou. Quer dizer que o vento tem ouvidos para ouvir. E se o vento ouviu a voz do Senhor, então os ventos vão ouvir a minha voz e vão correr. Assopra, ó ventos do Espírito. Não são os ventos do Espírito que eu estou a mandar, porque ninguém manda o Espírito Santo. O Espírito é que nos manda. Os ventos da fé. A minha fé e a tua fé vai funcionar agora. Eu vou soprar agora e os ventos vão entrar e esse fôlego vai remover o vírus. Aleluia. Alguém está agora aí a gemer? Está a gemer? Chegou a tua hora. Agora mesmo. Agora. Chegou a tua hora. Muita gente está a assistir esse programa que você não imagina. As pessoas estão a mandar os vídeos, olha, assiste a esta hora. Os que têm coronavírus. Até os poderosos da terra. Os grandes. Só que eles discretamente, depois vocês vão ver um dia os testemunhos. Vão ver homens que foram poderosos, que são ainda, que serão, aliás, a vir dizer, eu fui curado do coronavírus na mensagem. E não é só em Angola, no mundo. Ouvistes? Eu vou soprar agora. E a autoridade de Cristo sobre a minha vida, aleluia. Sem oposição. Por mérito próprio. E não recebemos a graça de Deus em vão. E esse mérito próprio, se é o mérito de Jesus Cristo, nada eu seria. Como canta aquele brasileiro. Eu não sou nada, nada além da tua promessa. Eu não tenho nada. Eu vou assoprar os ventos.
ou os ventos da minha fé, e vão chegar até onde você se encontra. Coronavírus! Não importa em que nação você está. Estás a me acompanhar? Agora, abra a tua boca. E eu vou colocar, aleluia, os ventos da fé na tua boca. Assim como Jesus colocou a saliva na boca do mudo. Pá! Saliva nos olhos do cego. Eu vou colocar a minha saliva na tua boca e você vai respirar bem. Coronavírus, você está ouvindo a minha voz. Você não vai resistir à palavra de Deus que sai da minha boca. A minha fé, ele remove muralhas. Oh, muralha que se chama corona. Eu vou te arrancar agora. Eu vou acabar contigo. Eu vou te destruir, corona. Quem deu crédito à nossa pregação é a quem foi revelado o braço do Senhor. Agora mesmo. Sim. E se você está a interceder por alguém que tem corona, faz também isso. Você vai ver resultado agora. Lhe liga mesmo depois que eu fazer esse exercício de fé, essa demonstração de poder. Te liga, eu duvido que ele vai te dizer, vai lhe ligar e ainda está lá. Não. Muito testemunho está vindo do mundo. Oh, aleluia. Outra noite acabei a live. Uma senhora insistia. Depois virou, ligou para minha esposa. Minha esposa lhe disse, atende ele, não está conseguindo respirar. E eu peguei. Sai! Apóstolo, agora estou bem. Aleluia. E esse povo, por isso, está a retribuir isso. Não é adoração, é amor. O amor. Aleluia. Glória a Jesus. O amor. Abra a tua boca por você ou por outra pessoa. Coronavírus. Esse aqui é só para corona. Outras doenças, vou orar. Vou determinar. Corona. Agora, em nome de Jesus. O fôlego da vida vai entrar na tua boca. E você vai sair, ó corona. No nome poderoso de Jesus Cristo. 1, 2, 3. Sejam curados. É muita fé. A fé é loucura, meus irmãos. Alguém pode dizer, que isso? Que isso? Aí é. Depois você vai ver os resultados. Os testemunhos vão chover. Daqui a pouco. Os que têm meu WhatsApp já vão mandar WhatsApp. Eu estava gemendo. Os que não têm, depois vão mandar. Você que for curado agora, que fosse curado agora com coronavírus, preste atenção. Você tem que procurar e achar o meu zap para testemunhar. Eu também agora já começo a fazer uma coisa nova. Vocês estão a receber essa graça em vão? Daqui a pouco. O Senhor vai retirar a graça. Alguém me pediu, fala do fim da graça. Vou falar. Que a graça vai terminar. Mas ainda tem essa graça. Preste atenção. Você que foi curado agora. Não estou falando no passado. Não é ontem. Hoje, agora. Não é amanhã. Agora. Você que foi curado do corona. Tens que procurar o meu zap. Ou de um administrador dos grupos. Está lá, no YouTube, está lá. Os números do quê? De zap. Para mandar as mensagens e dizer, eu fui curado no live. Tinha coronavírus. Fui curado. Se você não mandar mensagem, não serei culpado. Porque as pessoas precisam testemunhar Cristo. Vocês estão a fazer brincadeira, né? Sabe que isso custou muito caro. O preço do Calvário. Por isso Paulo disse, cuidado para não profanarem o sangue de Jesus e não fazerem agravo ao Espírito Santo. Só para corona. Outras coisas não. Você que foi curado agora, se você não testemunhar isso, manda mesmo, não usa alguém. E não escreve, manda mesmo áudio. Se é presidente, vamos te ouvir mesmo a tua voz. Se é ministro, se é deputado, não escreve, áudio, manda aqui. E tens que se identificar. Eu estou agora a vos dar para uma missão difícil, né? Tem que se identificar quem é você. Eu sou assim. Moro no sítio tal.
fui curado do coronavírus. Se você não fizeres isso, não serei culpado. Vou lavar as minhas mãos à inocência. Em nome de Jesus Cristo. Muita gente está a se esconder. Não se pode fazer brincadeira, não. Agora, glória a Jesus. Outras enfermidades. Põe a mão no lugar da enfermidade e fala essa palavra. Repete comigo essa palavra. Qualquer lugar que está a doer, onde tem a doença, mioma, na barriga, no peito, na cabeça, na nuca, nas costas, nas traseiras, nas partes secretas, põe a mão lá e repete essa palavra. Repete comigo. Jesus venceu a morte. Uma vez só. Estão curados. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E o povo que estava em trevas viu luz. E aqueles que habitavam na região e sombra da morte, a luz raiou, raiou a luz. Ouviu Isabel Luiz, Luke Marta, a luz raiou. Muito forte, Esther Mota, glória a Deus. Sim. Olha, o Elder Simão, o que ele está me falando? Grita em alta voz, apóstolo. E diz, santificai-vos, ó vós que levais os vasos do Senhor. Sim, tem que gritar. Eu já comecei a gritar. Coitado deles, se não se santificarem, vão ser julgados. Matondo, olha Jesus, Matondo Quatata Nzambi, Mfumu Yamakanda Yandinga, Zaonso, aleluia. A França espera por ti, apóstolo, para vires pregar sem tradutor. Essa aqui da minha terra, Matondo Quatata Nzambi, Mfumu Yamakanda Yandinga. Está a falar, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei das tribos e das línguas, é Jesus Cristo, Senhor. Deus abençoe. Estamos juntos, amanhã às 12 horas. Sábado estarei na igreja. Sábado, já estou a avisar. Estarei na igreja às 10 horas, ministrando o louvor, a palavra e a libertação e cura. Fique na paz.